Anúncios fúnebres da democracia têm sido publicados em vários livros recentes de autores respeitáveis. Como as democracias morrem, de Levitsky e Ziblatt. Como a democracia chega ao fim, de Huntsman. Ruptura, a crise da democracia liberal, de Castells. Um alerta, de Madeleine Albright. Entre outros, à venda em português. Se não a matam, diagnosticam-na como gravemente doente. Agora temos o bielorrusso Yevgeny Morozov revelando uma nova causa-mortes para a democracia. É a tecnologia que nos deu o Uber, o WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Google, Airbnb, Apple ou Microsoft. Nós que víamos no Vale do Silício a salvação, somos surpreendidos com o livro dele lançado no início deste ano pela editora Ubu. Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política. Nosso convidado desta noite é o escritor e filósofo Rodrigo Petrônio, professor titular da FAAP e pós-doutorando no Centro de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo. Ele escreveu uma página de apresentação do novo livro de Morozov, no caderno, aliás, do Estadão, e identificou algumas constantes nos diagnósticos da moribunda democracia. É a crise do modelo liberal, são as contradições da globalização, os paradoxos da sociedade da informação e a insuficiência das democracias. Boa noite, professor. Boa noite, Moisés. Obrigado pelo convite. Boa noite aos espectadores. Eu queria começar lhe pedindo a autópsia da morte da política, segundo Morozov. A culpa é mesmo do Vale do Silício? Então vamos tentar situar, né? O Morozov, a tese central que ele desenvolve neste livro é de que a chamada era da informação, né, e as novas tecnologias, principalmente a internet, tem concorrido para a morte disso que nós chamamos de democracia, né? Ele tem uma crítica bastante aguda ao Vale do Silício. Ele não é um crítico geral, global da tecnologia em si. O que ele acredita é que o Vale do Silício monopolizou um modelo de negócios em torno das tecnologias digitais e que esse modelo ele inviabiliza outras alternativas de tratamento de informação, né? E aí a questão da morte da democracia entraria muito nesse tom, né? O problema da morte da democracia entraria nos usos possíveis dessa informação por agentes detentores, né, da chamada Big Data, né, ou seja, a concentração das informações, né, e como essas informações podem ser comercializadas. E a mais importante ainda, como essas informações elas são drenadas de nós, de cada indivíduo, né, e muitas vezes sem o nosso consentimento. Então, aí um problema de invasão de privacidade, quase de esvaziamento do conceito de privacidade e uma mudança, digamos, da mão, né, do poder. Ou seja, a política ela não está mais na mão simplesmente dos políticos e nem dos agentes econômicos, mas está sim na mão daqueles que detêm as informações. Deixa então eu fazer uma releitura do que você disse. Sim. Que a privacidade dos internautas virou pública. Pública. Está pública. A gente foi invadido, nossas informações pessoais comercializadas pelos gigantes da tecnologia. Nós somos perseguidos por anúncios insistentes que sabem exatamente o que precisamos ou queremos. Então, uma mulher que ainda não falou com o marido que está grávida, alguém já soube pelos exames de laboratório que ela está e já está oferecendo berço em toda vez que ela entra na internet. Agora, queria uma explicação sua, por favor. Como se dá o salto daí, desse esvaziamento da nossa privacidade, para o fim da democracia? Foi garimpando os dados pessoais dos americanos que a Rússia influenciou a eleição de Trump, o Brexit no Reino Unido? É isso? Exatamente, acho que esse é um dos pontos, né? Cambridge Analytica, são empresas transnacionais, né, que detêm assim, o monopólio de acesso a esses dados e que podem promover, ou que estão promovendo, né, segundo vários autores, uma erosão da democracia. Isso não é uma tese apenas do Morozov, né? O historiador israelense Yuval Noah Harari, ele também acredita que nós estejamos correndo aí um risco grande, né,
nesse trabalho, nesse tratamento que tem sido dado à informação. O Morozov ele chega até a usar uma analogia, ele chama de mineração de dados. Então, assim como no século XIX até meados do século XX, o grande patrimônio era a extração mineral, né, ou a domínio de territórios, hoje o território que está sendo dominado é a psique humana. A mineração mental é uma mineração psíquica, de extrativismo, né, mental dos dados de cada um de nós para que esses dados sejam usados. Então, o Harari ele tem uma outra imagem que eu acho bastante oportuna. Ele diz que as informações, a subjetividade está virando um novo ativo econômico. Então, quer dizer que eu gostar de laranja, ou gostar de certa roupa, ou eu ter o meu hábito de ir ao parque, ou eu compartilhar certas informações com meu filho, ou com a minha esposa, ou com qualquer um amigo, isso era só do âmbito do privado. Só que essas informações elas já estão sendo, né, assim, digamos, capturadas ou compartilhadas numa esfera pública. Existe, claro, uma demanda, né, e também uma preocupação em criar uma legislação em torno disso, né, e salvaguardar esses dados. Mas no momento em que nós estamos na internet, isso ainda é muito, muito obscuro. Não existe uma clara, né, distinção entre quando esses dados são compartilhados ou qual é o uso possível desses dados. E aí isso, então, nós podemos ter uma intromissão de diversos agentes aí, por exemplo, enviesando uma eleição, ou enviesando determinadas, né, visões políticas, questões que dizem respeito ao espaço público, à esfera pública, ao bem comum, que sempre foi o departamento da política, né? E não dá para ressuscitar a privacidade perdida e fechar a porta para o futuro às grandes empresas tecnológicas? Esse que é um dilema, né? E aí a gente sempre tem que pensar, né, Moisés, como um paradoxo, né? Sempre um paradoxo. Essas novas tecnologias de informação, elas trazem também muitos benefícios, né? Há um programa Watson do Google, por exemplo, que cruza dados de saúde, né? Então, o projeto é um grande projeto planetário na possibilidade de manter esses dados, né, de saúde, enfim, dos usuários e de cada indivíduo e conseguir cruzar esses dados, por exemplo, para chegar a uma solução de determinadas doenças ou para se otimizar a pesquisa em termos de saúde e de erradicação de certos problemas de saúde biológicos. Então, como diz o Harari, né, parece que a humanidade ela precisa fazer uma escolha entre o livre-arbítrio e o algoritmo. Os algoritmos são esses conglomerados de números, né, ou seja, esses vastos, né, mananciais de números que são extraídos, digamos, de todos os processos dos humanos, de todas as nossas atividades podem ser reduzidas em algoritmos. O Harari é um pouco mais cético, então ele acredita que, no fundo, a gente já fez essa escolha. E a nossa escolha é pelo algoritmo e não pelo livre-arbítrio. E isso está ligado que também é um mecanismo político, econômico, né, de um tipo do liberalismo econômico que nós vivemos, né, e que tem um interesse nessas informações, porque elas são agora um ativo. Eu estou tendendo a concluir que, na verdade, isso é um suicídio, porque fomos nós que criamos as ciências e das ciências chegamos à era da informação tecnológica, essa velocidade com que a gente se comunica. A quantidade de dados privados que cruzam o cyberespaço é impressionante, né? Nossas contas bancárias, sim, sim. Nossos perfis no Facebook, no Instagram. Então, à medida que a gente estimula o hábito de entrar na internet, nós estamos, na verdade, colaborando para o fim da democracia. Acho que em linhas gerais essa é a tese do Morozov, é basicamente essa, né? Eu tenho 4 netas que ficam o dia todo. O dia todo fazendo joguinhos na internet. E nós fornecemos nossos dados, né? O que é difícil é entender qual seria o mecanismo reversivo disso, né? Tem cura? Tem cura, mas às vezes eu sinto que o sintoma ele pode ser maior que a cura. Nós temos um problema agora, por exemplo, da chamada deepfake, que isso é uma falsificação profunda, né? Isso está ligado à possibilidade de falsificar vídeos, imagens em movimento.
E aí o criador, né, o pesquisador que criou esses hologramas, essas imagens, né? Então é uma imagem minha e sua, só que com uma voz dizendo coisas que nós nunca dissemos E a em voz toda a nossa treinada vida. para ser A a sua voz voz. já para ser a nossa voz. Eu vi o Obama vendo-se Vendo-se. num fake vídeo. Um vídeo fake. Vídeo fake. Qual é o paradoxo que a gente enfrenta? O pesquisador que criou essa tecnologia, ele a criou com o intuito de ressuscitar ou de retomar imagens de pessoas que morreram no Holocausto. Então, ele tem uma proposta de que essas imagens ou esses vídeos fakes, eles podem ser agentes humanizadores, ou podem preservar narrativas para as gerações futuras, né, que nós podemos resgatar essas narrativas que não vão ser resgatadas mais por meio só escrito, né, de memória, que pode, de fato, trazer de volta essas imagens, né? Então, a proposta dele é muito carisma, é muito interessante, é muito sedutora. E o próprio pesquisador está também criando essa tecnologia que seria o de rastreamento da deepfake, ou seja, do vídeo falso. Mas o problema é que quando isso começar a ser operacionalizado, ou quem tiver acesso a essa tecnologia, imaginemos que ele queira fazer um vídeo do Trump ou de qualquer outro político dizendo uma coisa que ele nunca disse. Isso vai viralizar, por mais que algumas pessoas depois desmintam esse vídeo, o desmentido é sempre menor do que o efeito devastador até que esse vídeo pode ter provocado. E a velocidade da internet hoje espalha extraordinária, né? Uma falsidade para o mundo todo. Para o mundo todo. E nós temos tido isso cotidianamente, né? Problemas de linchamentos virtuais, de problemas até éticos, etc. E pode haver até estelionato eleitoral, etc., em torno de informações falsas, né? Agora, a grande dificuldade que eu vejo é essa relação entre ética e tecnologia. Parece que a tecnologia está sempre indo à frente da ética. A ética não consegue acompanhar, a legislação tampouco. Então, por exemplo, como que nós poderíamos resolver isso? Criando uma espécie de bloqueio da internet ou vigiando a internet como faz a China? Não sei, teria que se pensar em dispositivos desses. Mas só que do ponto de vista global, mundial, é impossível haver uma legislação global que consiga controlar isso, pelo menos por enquanto, né? Nós temos na medicina a irmã gêmea desse problema, que é as pesquisas de manipulação da vida. Isso. Então, a ética vai junto coibindo, mas os cientistas estão à frente. Estão à frente. E podem até dar um passo adiante que crie um fato consumado. Sim, né? Houve agora o problema na China, né, do CRISPR, né, que é o editor gênico, né, editor genético. E eles já estão usando essa tecnologia. Então, se isso se espalha, né, nós sempre, uma visão pragmática e até um pouco mais pessimista, vai imaginar que sempre vai haver alguém no mundo que vai utilizar a tecnologia. Daí vira uma questão de legislação local, nacional. Ora, mas se as nacionalidades também podem ser influenciadas pelos dados e pelos algoritmos, né? E nós podemos, de repente, uma empresa pode enviesar ou possibilitar uma emergência de um governante, não de outro, ou de um cenário político, ou pode influenciar no Brexit, em outros. Então, a política também está refém disso, né? Num mundo que não tem mais fronteira também. Exato. Vamos fazer agora um pequeno intervalo, um olhar sobre o mundo. Volta daqui a pouco com o professor Rodrigo Petrônio. Um olhar sobre o mundo está de volta, falando sobre a internet e a democracia, com o professor Rodrigo Petrônio. Professor, essas tecnologias que no primeiro bloco nós acusamos de matar a democracia, elas também têm o papel de matar ditaduras. A Primavera Árabe, que não floresceu, foi gestada nas redes sociais. Irã, China, Coreia do Norte, Cuba, a Venezuela e vários outros países censuram a internet como se ela fosse capaz de promover mudanças em seus próprios regimes. E esse lado saudável da internet não é considerado por Morozov? Sim, eu acredito que ele mencione, né, esse lado. A visão dele é mais crítica ao capitalismo e ao liberalismo, então ele acredita que, no fundo, a gente volta ao problema do modelo de negócio do Vale do Silício como grande monopólio, né?
Então, ainda que nós tenhamos no mundo inteiro agentes, né, que usem a internet, cada um de nós pode usar essa internet para nossa emancipação, para ele, esse continua sendo um jogo ambíguo, porque nós estamos pagando um preço por isso, que é essa renúncia à privacidade dos dados, etc. Então, mas há outros autores que são um pouco mais otimistas em relação a essa questão da internet, né? Porque, veja, né, se nós olharmos retrospectivamente, talvez poucos momentos da história, tantos indivíduos no mundo inteiro puderam fazer suas próprias narrativas, ou falar sobre a sua própria vida, ou ter algum tipo de intervenção, né, num nível aí que é essa ágora, essa arena, que é a política virtual, que é a internet, que é um novo espaço político. Então, há pontos positivos, né, com certeza, e eu acredito que a gente tenha que tomar um pouco de cuidado também com essa visão catastrofista, né, porque talvez seja também um modo de acomodação a uma tecnologia que é muito nova, né, lembrando que a gente está vivendo o período chamado Grande Aceleração, por alguns teóricos, desde 1945. Então, há alguns eventos tecnológicos, culturais que nós estamos vivendo que o Homo sapiens não vivia, que não vive ou não sabe o que é isso desde muitos milhares, dezenas de milhares de anos, né? Então, há talvez aí uma lógica de acomodação que ainda precisa se dar, né? Mas o efeito positivo, ele existe, como você bem mencionou, né? Mas mesmo no movimento saudável da internet, ele contém uma parte doentia. Eu lembro quando acontece algum grande evento no mundo, a quantidade de twitters que a gente recebe. E muitos deles são falsos. Muitos deles são, na verdade, querendo difundir uma mentira. Nas enchentes que ocorreram nos Estados Unidos, apareceram no tweet fotos de filmes que mostravam enchentes. Então, também tem entre um movimento de esclarecimento, de informação, tem uma rebeldia, uns guerrilheiros que atacam com contra-informação e com mentiras. É uma coisa paradoxal, nós vivemos a era da desinformação, né? Talvez num momento que deveria ser a era da informação. E aí é importante, né, Moisés, lembrar que dos bots, né, os robôs, que no fundo pode haver milhares, muito mais robôs do que seres humanos em breve na internet. E esses robôs vão estar veiculando o quê? Qual a informação, a imagem que vai estar sendo enfatizada, né? Esses robôs podem transformar uma pessoa numa celebridade só de clicar nele o tempo todo. Muitas vezes. Ele passa a ser monetizado, começa a ganhar dinheiro, né? E torna-se uma verdade internacional, porque ganha uma audiência surpreendente. As pessoas hoje falam para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, eu fico impressionado quando eu vejo. Bom, atrizes, atores, estão todos nas casas dos milhões de seguidores. Então, uma informação que eles deem, ou um interesse que eles tenham, ou um patrocinador que os leve a falar alguma coisa, atinge o mundo e tem um impacto impressionante. E aí, como é que ficam os hackers que invadem os sistemas de grandes bancos, os sistemas de governo, esses que vivem nas profundidades da internet? Quer dizer, nós estamos no limiar de um mundo totalmente desconhecido para nós. E esses seguidores, né, se nós pensarmos, isso tudo é monetizado, como você diz, eu posso comprar pacotes, né, de curtidas também, isso tudo já existe um mercado para isso. Então, no fundo, o Morozov, né, e esses autores mais críticos, eles sempre estão tentando rastrear o dinheiro que está por trás, né, quais são os agentes financeiros que estão subvencionando essas novas tecnologias, a serviço de quem elas estão. Eu acredito que haja, por exemplo, também uma vontade, daí vai ter que passar por uma vontade bastante global, coletiva, dos indivíduos perceberem isso e eles também exigirem o acesso, por exemplo, à criptografia de determinados produtos, né, de determinados canais de informação. Então, essa negociação, acho que a privacidade ela vai começar a ser negociada, né?
como também, mas tudo isso dentro também de um mercado, dentro de uma questão de consumo, né? Porque não é algo que pode ser legislado por cada país, mas no sentido global, as pessoas têm, cada um de nós no mundo inteiro tem acesso, por exemplo, à Netflix, do modo pelo qual a Netflix nos concede esse acesso, né? Então, o Brasil, um país pode determinar certas regras, tal, mas eu não sei se isso é possível de ser controlado do ponto de vista mundial. A China conseguiu alguns filtros, né, que são bastante, que blindam bastante um governo contra Sim. o que não querem que todos vejam. Professor, eu tenho uma curiosidade sobre o Yevgeny Morozov. Ele vem da antiga União Soviética. Ele nasceu na Bielorrússia, que era República Soviética. Então, não deve ter tido esse contato com a democracia como nós que nascemos numa democracia vivenciamos. Numa palestra que ele deu na Califórnia, eu acho, no TED, ele disse que, por experiência própria, viu ditaduras ficarem mais repressivas ainda quando do advento da internet. E daí ele disse que decidiu estudar como a internet poderia impedir a democratização. Não, me parece um sinal ao contrário. E não me parece uma pessoa com um sólido fundamento democrático. Isso tem a ver, será? Eu acho que sim, né? Às vezes são pessoas que vêm e conseguem olhar a democracia de fora, né? E que conseguem detectar os sintomas. Nós estamos na democracia, ela parece autoevidente para nós, né? Mas ela pode começar a ser erodida por dentro. Isso é muito, muito comum, né? Há uma questão que eu acho importante no Morozov, é que ele está identificando muitos fenômenos, né? Ele está pensando na erosão da política em vários espectros, né? Então, por exemplo, né, quando uma empresa ela começa a usar o que nós chamamos de Fitcoin, né, que é uma moeda da saúde ou moeda do exercício. Então, a pessoa ela faz exercício porque aquilo ela vai ganhar um salário melhor e ela então vai ter um cargo melhor, etc. Ela vai ser melhor bem vista pela empresa. Essa cultura, digamos, né, da performance, da realização individual, em que medida ela também pode ser chamada de democrática, né? Porque será que eu quero de fato fazer exercício ou eu estou sendo coagido sutilmente para pertencer a valores que são veiculados pela empresa na qual eu sou contratado? Eu não posso perder meu emprego, meu salário. Então, isso é só um exemplo pequeno, mas de uma ação mais geral, né, que é cultural, que nós podemos cultural no sentido mais amplo, de uma cultura da performance, né, do desempenho, né, da proatividade, e que ele identifica também como um sinal que pode ser um sinal totalitário. Então, nós podemos estar numa democracia formalmente representativa, mas nossa cultura ela pode se tornar cada vez menos democrática por conta dessa coação do indivíduo. Quer dizer que o Big Data se aproxima do Big Brother. O Big Brother, que é o modelo do George Orwell, né? Mas alguns criticam esse modelo como se ele fosse muito centralizador, né? Como se houvesse uma visão, então o planeta inteiro vai ser regido por um único ser, por um único sistema, né? Mas não deixa de fazer sentido, né, no nosso cotidiano. Eu estou sendo avisado eletronicamente que nosso tempo acabou. Você vê que aqui também existe o Big Brother. Eu agradeço muito a sua presença e aos telespectadores que nos viram. Um olhar sobre o mundo fica por aqui.